Boa noite, irmãos. A hora já avança. Abramos nossas Bíblias para o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Gostaria de, como está sendo gravado, gostaríamos de mais uma vez reforçar, transmitido e gravado. Muito bem. Mais uma razão. Esse painel aqui, ele já estava pronto. E por isso, não sabíamos que o pregador, o preditor, o pastor Marcos Blanconato, até então não viria. A véspera da sua viagem, ele adoeceu sua esposa e ele também. Então se tornou inviável estar aqui, mas mesmo assim, diante de todo plano e planejamento, investimento, então decidimos permanecer com a nossa assembleia. Então, irmãos, eu louvo ao Senhor, Deus tem usado irmãos. Eu queria me esquivar, o pastor Robério colocou logo no grupo da diretoria e se esquivou. Realmente ele está muito ocupado. O pastor Paulo está cirurgiado, Emanuel ficou com a tesouraria, então não tem como eu me esquivar da mensagem. Louvado seja o Senhor, porque Deus também usou alguns irmãos. O pastor Marcos ia dar uma oficina e agora vai trazer uma mensagem. E o pastor Almir, amanhã à noite, estará também com a pregação. Então, desde já queremos agradecer aos irmãos que cooperaram com isso, tá bom? Mas capítulo 4, irmãos, da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Que Deus abençoe a palavra em cada coração nesta noite. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, queremos agradecer o Senhor por esta assembleia e te agradecer pelo que já ouvimos e vamos continuar ouvindo. Que o Senhor possa, de uma maneira maravilhosa, nos abençoar por meio de tua palavra. Pedimos desde já, pedimos mais uma vez pela saúde do pastor Marcos Blanconato, também com sua esposa, e nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando dificuldades, Senhor Deus, com esta gripe e esse vírus. Pedimos a bênção da restauração para cada um. Obrigado por esta noite e continua abençoando, fortalecendo-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em busca da unidade na perspectiva de Deus. Já tivemos mensagens edificantes e esperamos continuar pedindo e suplicando a Deus as misericórdias que Ele possa trabalhar em nossos corações, em nossas igrejas. Eu gostaria de tratar nesse texto aqui sobre a unidade. A carta de Paulo todo mundo conhece, ou pelo menos a maioria, se não todos aqui. Ela é bem dividida em duas partes. A primeira parte trata da teoria e podemos dizer que na segunda parte trata da prática. É isso que nós podemos observar de uma maneira bem defendida na carta. É tanto que a palavra portanto desse capítulo, ela faz uma transição prática.
Passa da informação para a aplicação, do saber para o viver. Podemos dizer também do indicativo para o imperativo. Primeira parte ele diz o que somos em Cristo Jesus, trata de posição. Na segunda parte, nós podemos observar o imperativo em ação, como nós devemos viver. Somos e precisamos viver aquilo que somos. A primeira parte, uma palavra me chama a atenção, a palavra riqueza. Você observa algumas vezes, 2 vezes no capítulo 1, 2 vezes no capítulo, 1 vez no capítulo 2, 2 vezes no capítulo 3. Quando chegamos para o capítulo 4, capítulo 5, nós podemos observar outra palavra-chave, que é a palavra andar. Okay? Que é uma palavra para viver. Está ligado exatamente, ou significa comportar-se, comportamento e assim por diante. Então é importante, irmãos, que nós entendamos isso. A maioria das cartas de Paulo, ele trabalha sempre a parte teológica e depois a parte prática. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é bem definida, 3 e 3 capítulos. Mas é interessante, irmãos, que eu gostaria de tratar, porque nós, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, estamos preocupados com muitas coisas em relação à igreja. Nós não podemos negar, irmãos, que a igreja tem trabalhado. Me alegra muito aqui no Campo Norte Rio Grandense, vários novos trabalhos sendo fundados, pontos de pregações, e eu louvo ao Senhor por isso. Eu não estou dizendo que essas coisas, irmãos, não devem ser alvo da nossa preocupação. Claro que sim. Mas muitas vezes estamos preocupados com como cantar, como administrar, como falar melhor e muitas outras coisas. Estou dizendo que isso não deve ser alvo, irmãos, da nossa atenção, da nossa preocupação. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos observado uma preocupação pela unidade da igreja. É como se isso não fosse tão importante. E nós entendemos que isso é importante. Eu não estou falando aqui, irmãos, da unidade de uma maneira geral da Igreja Invisível de Cristo. Durante a história, o cristianismo passou por tantas dificuldades, podemos até afirmar isso, historicamente isso é comprovado, e fica até inviável hoje, podemos dizer assim, uma unidade de todos os cristãos. Mas Paulo escreve para igrejas individualmente. E podemos dizer, em cada carta de Paulo, para cada igreja que ele escreve, há um desafio de Paulo com relação à unidade. Você vê isso na carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, exortando exatamente ao que depender de vós, de paz com todos os homens. Nós podemos observar isso também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Você observa também isso no capítulo 12, quando ele trata ali sobre a igreja, como corpo de Cristo. Você observa isso na carta de Paulo aos Efésios, na carta de Paulo aos Gálatas também, no capítulo 5, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Em outras passagens, nós podemos observar, irmão, nas Escrituras, o apelo de Paulo para a unidade da igreja. Então, muitas vezes, irmãos, estamos preocupados com posições, estamos preocupados com entradas financeiras da igreja, estamos preocupados, irmãos, com muitas coisas, muitas vezes com postagens, aparências pessoais. Mas não temos, irmãos, observado isso dentro da igreja, isso tem sido um alvo. Eu tenho pedido e suplicado ao Senhor que me ajude nesse ano a trabalhar, irmão, na unidade da igreja. Enfatizar muito esse tema e trabalhar em cima disso, com a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos, irmãos, que o mundo, o diabo, eles trabalham para destruir a unidade da igreja. Isso aí, irmãos, é visível. Ele trabalha para manchar o nosso testemunho diante dos incrédulos. Isso deveria nos preocupar, mas muitas vezes não nos preocupa. Alguém disse certa vez que as pessoas não estão olhando para os nossos folhetos e reuniões e transmissões e manuais de estudo, mas eles estão olhando para nós e como nós nos comportamos. E quando não veem a unidade dos seguidores de Jesus, eles não veem a validação de que
Cristo é de fato o Filho de Deus. E esse homem, ele falou isso baseado no capítulo 17 do Evangelho de João, em que Jesus Cristo, ele ora, e ali você pode observar no capítulo 17, versículo 21 ao versículo 23, uma oração pela unidade da igreja. Até lamentamos, irmãos, muitas vezes pessoas saindo da igreja, contribuições a declínio, pouca assistência na igreja, e às vezes procuramos responsáveis por isso. Mas como está, irmãos, a unidade e a preocupação por ela em nossa igreja local? Esse texto, irmãos, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele orienta, ele exorta a igreja a priorizar, a desenvolver um esforço de uma maneira diligente, irmãos, com grande dedicação para a preservação da unidade da Igreja de Cristo. Quando você lê o livro de Atos, e hoje foi enfatizado isso, como também ontem, nós observamos o sucesso, o bem-suceder da igreja, ali da igreja primitiva. Se você observa o capítulo 2, irmãos, a unidade daquela igreja poderia ser vista. Capítulo 4 também, o pastor fez até a leitura desse versículo hoje, se eu não me engano, foi ontem, eu não estou bem lembrado, ou foi pastor Charles ou pastor Carlos, e nós observamos ali sempre, irmãos, a unidade podendo ser vista. E aí Deus estava acrescentando a igreja 3.000, depois mais de 5.000 pessoas e assim por diante. Então a unidade, irmãos, se Paulo enfatiza tanto esse tema em suas cartas às igrejas, então temos que concluir que é um assunto sério. Que, como o pastor Carlos tratou ontem, né, sobre o pecado, que é uma trava para o evangelismo, irmãos, e aí podemos observar dentre esses pecados a quebra da unidade. Se uma igreja não está unida, todos trabalhando, comprometidos, irmãos, com o evangelho, com o crescimento do evangelho, certo? Do avanço do evangelho, então, irmãos, dificilmente essa igreja ela vai crescer, ela vai avançar. Alguém disse, eu concordo, disse, olha, se tem um ensinamento mais, podemos dizer assim, mais claro nas escrituras, é com relação à unidade da igreja. Porque, irmãos, Paulo usa um capítulo, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, ele usando a figura de um corpo. E, irmãos, cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo, baseado no capítulo 12, nós não estamos por acaso nesse corpo. Nós somos, irmãos, acrescentados nesse corpo. Foi o Senhor que operou. O primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós somos eleitos em Cristo, nós somos adotados na sua família, certo? E eu não creio que a salvação não foi pela presciência, eu creio que Deus determinou isso na eternidade passada. Está bem claro nos textos sagrados. Nós fomos selados em Cristo, nós somos redimidos, nós somos adotados na família de Deus. E eu entendo, irmãos, que não é por acaso, não foi por acaso. Deus tem um projeto. Eu creio, irmão, que fomos escolhidos a dedo pelo Senhor. Então temos grandes responsabilidades. E algumas coisas, irmãos, nós devemos, ou deve nos encorajar a nos esforçarmos, irmãos, para preservarmos a unidade. E a primeira coisa, irmãos, é o entendimento. O entendimento ou entendermos que fomos chamados para isso. Paulo faz aqui um rogo-vos. Paulo faz um pedido forte. Ele faz um pedido pela coerência do andar com o propósito, irmão, pelo qual o Senhor nos chamou. Ele já disse antes que foi Deus que nos elegeu e nos chamou. E ele diz agora que nós devemos andar coerentemente, ou de acordo com a vocação da nossa chamada. Se o Senhor nos chamou para sermos santos, a ideia é que nós devemos ser coerentes em procurar andar em santidade. Se somos filhos de Deus, devemos viver como filhos de Deus.
Se nascermos de novo, irmãos, então devemos viver em novidade de vida. E o texto sagrado é bem claro. Então, essas exortações de Paulo, apelando exatamente para um viver coerente com o propósito da nossa chamada, eu observo logo de início aqui, ele exortando a igreja que deve exercer um esforço diligente para preservar a unidade. Paulo está convocando, ele está pedindo àqueles irmãos que vivam de acordo com o propósito para o qual Deus o chamou. E Paulo, ele zelava por isso. Então, a unidade dos cristãos a nível de igreja local, irmãos, é uma das coisas, como certo teólogo disse, mais lógicas da revelação bíblica. Porque fomos gerados em Cristo, somos irmãos, estamos em Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e cada parte ela precisa trabalhar em união para o bom desenvolvimento do corpo. Se você observa ainda no capítulo 4, aqui da carta de Paulo aos Efésios, versículo 15, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos em uma igreja local. E não estamos ali por acaso. Graça e misericórdia de Deus, amor de Deus nos alcançou. Então, irmãos, nós estamos exatamente devemos viver com este alvo. E trabalharmos juntamente para o avanço do corpo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E se cada parte cumpre o seu papel, você tem um corpo, eu digo que é lógico, irmão, porque você tem um corpo. Mano, esse corpo, ele é composto de muitos membros. E cada membro tem a sua participação, tem a sua importância no corpo. Alguém disse que o menor dedo do pé, isso é provado cientificamente, se porventura ele é perdido, o corpo não mantém o mesmo equilíbrio diante. Então isso mostra que cada parte tem a sua importância no corpo e Paulo usa essa figura. E todos nós, irmãos, somos imergidos dentro do corpo de Cristo. A igreja invisível, é claro, mas nós estamos tratando aqui a nível de igreja local, porque ele está escrevendo exatamente para uma igreja. Isso pode também se aplicar, irmãos, para o movimento. É por isso que Paulo, quando escreve, por exemplo, aos Coríntios, ele diz: rogo-vos, irmãos, o mesmo termo, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Ele não diz parcialmente unidos, ele diz inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo conhecia os problemas da igreja de Corinto, como nós conhecemos, mediante a carta que ele escreveu. E Paulo apela para aquela igreja para a unidade, que eles fossem inteiramente unidos. Então, primeira coisa, irmãos, deve haver esse entendimento, que nós somos chamados exatamente para isso, porque se aplica. É claro que ele vai trazer muitos outros imperativos na carta, ou nessa segunda parte, mas eu vejo aqui nas exortações iniciais, irmão, já um apelo para a unidade, para a preservação, e ele usa essa palavra aqui, ele diz, olha, no versículo 3, ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deve haver, irmãos, um esforço, uma dedicação. Temos que reconhecer a importância e devemos agir exatamente de acordo, irmãos, com a vocação da nossa chamada. E o Senhor nos chamou. Olha, quando Jesus Cristo ora, ele disse que ele orou para que fôssemos um, assim como ele era um com o Pai. Então isso, irmãos, é lógico. Outra coisa que devemos observar aqui, irmãos, que vai nos encorajar a nos esforçarmos para preservarmos a unidade, irmãos,
é o reconhecimento que pertencemos ao Senhor. Eu posso observar isso, irmãos, aqui no início do capítulo 1, ou do versículo 1 do capítulo 4, quando eles rogam-vos eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo era um prisioneiro. É claro que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele não se considerava um prisioneiro romano, ou um prisioneiro de César, ou um prisioneiro de Nero, mas ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Mas é interessante, irmãos, que você observa o capítulo 3, versículo 1, ele diz, por esta causa, ou seja, no capítulo 2 ele diz que estávamos perdidos, estávamos mortos, o Senhor misericordiosamente, né, nos abençoou com a salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé, temos uma posição em Cristo, ele diz que fomos adotados na família de Cristo, né, capítulo 2, versículo 19, aí ele vai, por esta causa, eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo se considerava um prisioneiro. Eu entendo aqui, irmãos, que Paulo reconhecia o senhorio de Cristo em sua vida. E nós que conhecemos, né, um pouco, podemos observar no livro de Atos, Paulo ele chegando em Roma, porque o Senhor o orientou e ordenou e preparou, dando todas as condições que ele pudesse estar lá. Então ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Paulo reconhecia que ele era um enviado de Deus para fazer a vontade de Deus. Você vê isso logo no início da carta. Em outros escritos, por exemplo, em Romanos, ele se considera um escravo de Cristo. Quando se identifica com um prisioneiro no Senhor, ele expressa o reconhecimento do senhorio de Cristo em sua vida. Ele tinha um Senhor. E era esse Senhor que controlava e determinava as coisas na sua vida. Quando ele escreve aos Gálatas, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu sinto hoje na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida de Paulo era cativa à vida de Cristo. Então isso, irmãos, é importante. Porque uma vez que nós entendemos que fomos chamados para tal, uma vez que nós compreendemos, irmãos, que somos, que pertencemos ao Senhor, que pertencemos a Cristo, e que nossa responsabilidade é com a vontade dEle, e nós entendemos, irmão, mediante a oração de Jesus, os ensinamentos das Escrituras, principalmente as cartas paulinas, mostrando a importância da unidade. Então, irmãos, como servos de Cristo, como escravos de Cristo, como pessoas que pertencem a Cristo, temos a responsabilidade, irmãos, de nos esforçarmos para preservarmos a unidade da Igreja de Cristo. Outra coisa, irmãos, que eu observo aqui, que me encoraja, que nos encoraja, que deve nos encorajar, a nos esforçarmos para a preservação da unidade, irmãos, é a disposição para o exercício de algumas virtudes espirituais que Paulo alista aqui. A grande dificuldade, muitas vezes, da unidade, irmãos, é a falta do exercício dessas virtudes. Olha quando ele diz no versículo 2 aqui, olha o que ele fala. Ele diz, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Aí ele diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, irmãos, a gente entender isso, porque sem essas virtudes, ou sem essa predisposição, irmãos, para exercitarmos isso, agora, eu não estou falando, não estou dizendo que isso é fácil, que isso é simples. Por isso que Paulo introduz, ou pelo menos antes de iniciar a parte prática da epístola, ele faz uma oração. E na oração de Paulo, por exemplo, no capítulo 3, do versículo 14, ele diz, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Muitas vezes, irmãos, há boas intenções. E eu creio que um
um crente, qualquer crente sincero, ele tem consciência de que, como filho de Deus, ele precisa andar como tal. Ele tem consciência que os imperativos aqui não são opcionais. É responsabilidade. É um evidenciar o verdadeiro amor a Jesus. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele diz, amado, que devemos andar com toda humildade. Com toda humildade. Agora, é simples? Não é. Eu não estou falando aqui de coisas simples. E Paulo sabia disso. Por isso que a oração de Paulo, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, é de fundamental importância. Observarmos o conteúdo, a oração de Paulo é para que aqueles irmãos, eles fossem fortalecidos espiritualmente. Porque podemos ter boas intenções, mas muitas vezes, irmãos, não temos estrutura espiritual, certo? Ou estruturas espirituais para agirmos de acordo com aquilo que Deus exige de nós. Inicia-se um ano e normalmente a gente faz planos, nos planejamos, queremos ser mais úteis, ao Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, o ano termina e ficamos na mesmice. É a mesma coisa. E ficamos sem entender, olha, mas eu gostaria tanto, fiz tanto plano, mas termina um ano e é mais um que passa, mais o próximo. Porque não tem capacidade, irmãos, espiritual, porque não se preparou. E tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade, o Senhor tem nos dado. Está à nossa disposição. Temos posição em Cristo e Ele tem dado todos os recursos para que a gente possa viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. A grande dificuldade nossa, irmãos, é que nós relaxamos em nossa vida espiritual. Ou espirituais. Então essas virtudes, elas são absolutamente necessárias para que nos qualifiquemos, irmãos, para sermos excelentes na preservação da unidade de Cristo. E ele diz aqui, primeiramente, humildade. Capítulo 2 da carta dele aos Filipenses, nós podemos observar um conceito de humildade e também um grande exemplo de humildade, o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, por exemplo, irmãos, era um homem humilde. Quando Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos, Paulo não estava ironizando. Paulo não estava querendo dizer assim, eu sou o menor, para que as pessoas pudessem dizer assim, não, você não é o menor não, você é o maior, você é muito humilde. Não, irmãos, quando ele disse, olha, eu sou o pior dos pecadores, é porque ele se considerava em humildade. Humildade é isso. Vê que não é tão simples, irmãos. Vê que há uma grande dificuldade, e ainda somos crentes, temos uma posição em Cristo, mas muitas vezes temos dificuldade no procedimento cristão, exatamente porque falta, irmãos, eu não digo nem predisposição, mas não buscamos os recursos para que isso possa verdadeiramente ser exercitado e visto em nossas vidas. Humildade é reconhecer, irmãos, que nós somos independentes, não podemos viver independentes. Ser humilde é colocar Cristo em primeiro lugar. Alguém disse os outros em segundo lugar e nós em último lugar. Ser humilde é reconhecer a si mesmo e perceber a insuficiência para viver à altura das exigências de Deus. Temos que reconhecer isso. Eu gostaria, Senhor, mas não tenho estrutura. Por isso que Tiago diz, olha, necessita de sabedoria? Peça a Deus. E Ele tem prazer exatamente de dar. Temos várias coisas, irmãos, mas eu quero correr devido ao tempo. Mas outra virtude aqui é a mansidão. E essa virtude, irmãos, não é fraqueza. A ideia da palavra é poder sob controle. A ideia, irmãos, é alguém nos ofender e eu tenho como responder à altura ou retaliar e eu não faço isso. Eu não retribuo.
Muitas vezes, no conceito humano, né, terreno, o forte é aquele que revida. Mas o forte, irmãos, é aquele que tem controle, que tem a capacidade, mas não faz. Isso é mansidão. Ele fala de longanimidade, ou seja, longa paciência. Diz de alguém dotado de capacidade de tolerar um desconforto sem revidar. Isso leva, irmãos, ao suportar em amor. Quando a gente pensa que ama, só é você avaliar o seu amor baseado no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e você chegar ali, em vez de colocar amor, coloque seu nome. Eu sou paciente, eu sou longânimo, eu sou isso, eu sou aquilo. E você vai observar que não é. Isso é um teste rápido para percebermos, irmãos, o quanto precisamos da graça de Deus, do conhecimento de Cristo, da oração, de orarmos como Paulo orou, suplicando, pedindo a Deus que nos conceda que sejamos fortalecidos com todo o poder, mediante o seu Espírito operando no homem interior. Muitas vezes temos o Espírito, e o crente tem, já foi dado definitivamente, mas muitas vezes, meus amados irmãos, não estamos cheios do Espírito, não somos controlados pelo Espírito. Por isso, Paulo escrevendo nessa mesma carta, ele diz: enchei-vos do Espírito. É imperativo, mas a voz implica que deve haver uma submissão da nossa parte para podermos, assim, sermos controlados pelo Espírito e fazermos assim a vontade de Deus. Essas graças, irmãos, virtuosas, são aspecto do fruto do Espírito, de um andar no Espírito. Só você observar a carta da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Por último, irmãos, outra coisa aqui que deve nos encorajar a buscarmos, a nos esforçarmos, irmãos, para preservarmos a unidade, é estarmos arraigados, irmãos, arraigados em bases espirituais que Paulo alista aqui. Estou correndo devido ao tempo, mas você observa aqui, a partir do versículo 4, ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Meus amados irmãos, precisamos estar arraigados nessas bases. Paulo alista aqui 7 verdades teológicas que unem os verdadeiros cristãos. Ele fala de um só corpo. Trata-se aqui, é claro, do corpo de Cristo, no qual o cristão é membro, inserido pelo Espírito no ato da conversão. Também é fato que uma pessoa que pertence ao corpo de Cristo, faça parte do corpo de Cristo, de uma igreja local. Hoje existe, irmãos, várias pessoas dizendo que pode ser Cristo ser uma igreja local. Ou pode ser crente ser uma igreja local. Pode servir ao Senhor ser uma igreja local. O Senhor deu a igreja local para isso. Ah, não, porque a igreja tal tem dificuldades. Olha, eu fui para uma igreja sempre encontrando desculpas para não se congregar, onde a Bíblia diz que devemos nos congregar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Me lembro de um missionário que ligou para um pastor de uma igreja pedindo uma oferta. Olha, eu estou desenvolvendo um trabalho missionário, tal, e eu gostaria que se a igreja poderia contribuir, enviar uma oferta para mim. Aí o pastor disse assim: qual é a igreja que você é membro? Aí ele disse assim: não, eu sou membro da igreja invisível. Eu não sou membro de uma igreja local. Aí o pastor disse: tudo bem, eu vou enviar uma oferta invisível para você. Hoje, irmãos, nós temos observado isso com tanta frequência. Não é verdade? As pessoas achando que podem servir ao Senhor sem uma igreja local. Toda igreja tem problema. Ou não tem? Só é você observar os escritos de Paulo, várias igrejas que ele escreveu, até a igreja de Filipe, uma boa igreja,
tinha algumas dificuldades. Paulo também trabalha na unidade daquela igreja e pede que o líder daquela igreja ajude duas irmãs que estavam se arranhando. Estavam com problemas. Eram cooperadoras dele, mas estavam com dificuldade. Ele pede que aquelas irmãs possam ser ajudadas por aquele líder. Para que elas pensem concordemente no Senhor. Ele fala de um só Espírito, o mesmo Espírito que habita em todo crente, por isso somos um em Cristo. Vou correndo aqui, uma só esperança da nossa vocação. Podemos entender aqui uma referência à volta de Cristo. O selo do Espírito nos garante que somos dele e que seremos levados por ele e para ele. E os que têm essa esperança, irmãos, devem promover a paz e não o tumulto na igreja. Olha, irmãos, que pensar na vida de Cristo, isso deveria trazer quebrantamento para nós. A qualquer momento nós podemos estar perante Cristo em seu tribunal. Uma só esperança, um só Senhor, certo? Ele é o Senhor, Ele morreu por nós, vive por nós e nos levará para estar eternamente com Ele. Ele, irmãos, Cristo deve nos motivar à unidade. Porque nós servimos a um único Senhor. Foi o único que morreu por nós e que está em nós. Temos uma só fé. Jesus confiou à igreja, irmãos, um conjunto de verdades que constitui a nossa fé. É isso que ele diz lá em Judas, né? Versículo 3, como também em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele diz que devemos estar juntos pela fé evangélica. Então o Senhor nos confiou, nós temos uma só fé. Por isso que nós, irmãos, como batistas regulares, podemos viver uma verdadeira unidade. Como também a nível de igreja local. Temos uma só fé. Um só batismo, um só Deus e Pai. Irmãos, teríamos muitas coisas, mas devido ao tempo. Mas lembra, irmão, deixa eu lembrar, eu estava lendo um livro agora, A Igreja Pacificadora, comprei até na livraria do pastor Adamo, pensando em trabalhar a unidade da igreja, então eu vi lá o tema, eu disse, eu vou comprar esse livro. Mas é interessante ali o que o autor ele coloca, ele diz que nós precisamos deixar de ser vergonha. Porque infelizmente, aí ele citou o exemplo de Neemias, naquela época, Neemias chegando em Jerusalém, ele calado, e ele foi dar um passeio na cidade, ver realmente a situação caótica, difícil em que aquela cidade se encontrava. E quando ele voltou, ele reconheceu, ele disse, Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o quê? Devemos, irmão, deixar de ser vergonha para esse mundo. E a unidade da igreja, irmãos, vai falar mais alto que muitas vezes aquilo que nós falamos. É importante, irmãos, entendermos isso. Por isso o sucesso da igreja primitiva, irmãos. Essa passagem, né, Atos 4:32, diz, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então agora, o avanço, o crescimento daquela igreja, porque eles viviam uma autêntica unidade. Eles eram inteiramente unidos. 59 vezes, irmãos, olhando agora para esse capítulo 13, versículo 16, da carta de Paulo aos Efésios, né, concluindo, ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, essa era a oração de Paulo, que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo orava. Paulo sabia, irmãos, e 59 vezes no livro de Atos, o Espírito Santo, nós observamos como o único recurso disponível da parte de Deus para o desenvolvimento do viver cristão. E ali, 59 vezes você vê a palavra poder no livro de Atos. Quem nos deu a palavra? Segundo a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito.
Quem conduz as nossas orações ao Pai? O Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quem guia o crente a toda a verdade? O Espírito Santo. Isso Jesus garantiu. Então, irmãos, esse poder já está disponível para a gente. Então não é importante, né? Mas eu digo, não é suficiente apenas ter o Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo. Alguém disse, irmãos, algo interessante. Eu estava lendo um livro, ele mostrando que isso é um comentário triste, mas verdadeiro, em relação aos crentes, irmãos, da atualidade. Ele diz o seguinte, ele diz, se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, a maioria das obras dos cristãos prosseguiriam e ninguém perceberia a diferença. Interessante isso. Porque o que a maioria dos crentes fazem hoje, irmãos, qualquer descrente pode fazer. Não é verdade? Tem descrente que canta melhor do que muitos crentes. Concorda? Certo? Tem descrentes que são bons administradores, mais do que muitos líderes. Não é verdade? Podemos observar isso? Tem pessoas que tocam melhor, né? Melhores, eu não estou aqui, de maneira desconsiderando os músicos, né? Mas a gente observa que tem pessoas que são muito mais profissionais e tocam muito melhor do que muitos crentes. E muitas outras coisas, irmãos. Tem pessoas, por exemplo, que têm boas oratórias. Entendeu? Às vezes eu fico imaginando, Senhor, tem tanta pessoa para o Senhor chamar para pastorear, você foi me chamar. As pessoas assim que eu conheço, que eu tenho o maior prazer de ouvir, falam muito bem. Está entendendo? Aí vai chama. Aí me chamou, não tenho dificuldades. Mas não podia me esquivar do chamado de Deus. Mas o que eu quero mostrar, irmãos, é que alguém comentou, disse, olha, isso é pura realidade. Se tirar o Espírito Santo, então os homens vão continuar fazendo as mesmas coisas, irmãos. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o poder do Espírito é visto na humildade para considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Esse é o poder do Espírito. O poder do Espírito, irmão, pode ser vista na devoção a Jesus Cristo, vista no viver piedoso. Orações, meditações, desejo da palavra, do aprendizado, da adoração. O poder do Espírito, irmãos, é visto num coração perdoador quando somos ofendidos. O poder do Espírito, irmãos, é visto na perseverança, na alegria, em fazer as coisas debaixo das críticas, das perseguições, muitas vezes prisões e açoites, muitas vezes dentro dos desprezos, e a gente se manter alegre, sabe por quê? Porque nós servimos a Jesus. Irmãos, o poder do Espírito é visto na renovação interior, apesar da deterioração externa. Às vezes eu tenho tanto medo, irmãos, já estou chegando à velhice, de ser um velho deprimido, de estar murmurando, reclamando. Às vezes tem dia que eu me sinto preso no meu próprio corpo, diante das dificuldades que tenho, né, na questão dos ossos. E às vezes eu fico imaginando assim, eu disse, olha, é um processo de deterioração, mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que mesmo que o nosso homem exterior ele se deteriore, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Já imaginou, irmãos, o foco em Cristo? É isso que o poder do Espírito mostra. E temos visto, irmãos, eu já acompanhei pessoas, por exemplo, em fases terminais, né, de câncer, e a gente vai lá para tentar dar uma palavra de encorajamento, saímos encorajados, animados. Aí, irmãos, é o poder do Espírito. Mas já tive o desprazer de ver crentes tão bem, e quando chega a viver experiências como essa, murmuram, se queixam, reclamam de Deus, reclamam de tudo, de todos. Isso é o poder do Espírito, irmãos. Porque tem convicção que os sofrimentos são temporários e não pode ser comparado com a glória que há de se manifestar em nós.
Isso é o poder do Espírito, irmãos, operando em nossas vidas. O poder do Espírito é visto na manifestação da glória de Deus. Paulo escrevendo aqui no versículo 10, capítulo 3, ele diz, né, pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. Irmãos, o grande alvo da redenção é a glória de Deus. Fomos salvos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. E a unidade, irmãos, da igreja é chave para isso. Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz que aqueles irmãos estavam se reunindo não para melhor, mas para pior. Muitas vezes, irmãos, em nossas reuniões, e a gente tem que estar vigiando continuamente em relação a isso, porque as pessoas do mundo não vão enxergar isso com bons olhos. E tampouco nosso Deus. Porque Ele nos chamou exatamente para vivermos essa unidade. Temos que reconhecer, irmãos, que fomos chamados para isso. Temos que viver coerentemente com o propósito da nossa chamada. Temos que entender que nós pertencemos a Cristo. Paulo disse, eu sou um prisioneiro de Cristo. A grande dificuldade de hoje, irmãos, é porque é nossa vontade que tem que prevalecer, e não a vontade de Deus. Estou falando, generalizando, é claro que eu não estou apontando aqui para cada um dos nossos irmãos aqui, até porque eu não tenho essa capacidade de fazer esse tipo de julgamento, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se esforçando, irmãos, para exercitar essas três virtudes. Eu sei que nunca vamos chegar à conclusão que somos humildes, que somos mansos, porque dependemos da graça de Deus operando em nós, irmãos, para que isso possa ser visto. Mas pelo menos deve haver da nossa parte desejo ardente de sermos assim. E a operação é de Deus. Não temos nenhuma capacidade, irmãos, por nós mesmos, de fazermos qualquer coisa, se não for a graça de Deus em nós e operando por meio de nós. Jesus que disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Paulo disse, eu fiz o que fiz, porque a graça de Deus operou por meio de mim. Temos que reconhecer isso. Nada somos, irmãos. Temos posição em Cristo? Sim. Nada podemos fazer aqui, sem que Deus opere maravilhosamente em nossas vidas. Só concluindo aqui, irmãos, me lembrei. Veja aí a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Para a gente concluir. Olha o que diz o versículo 13, a parte final, do capítulo 5, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha o que ele diz. Vivei em paz uns com os outros. Aí escrito na Bíblia. Vivei em paz uns com os outros. Quando escreve aos Romanos, diz o que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Agora, olha o versículo 15. Evitai que alguém retribua a outro o quê? Mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É nossa responsabilidade, irmãos. Que andemos coerentemente, dignamente da vocação da nossa chamada. Jesus nos chamou para glorificarmos o seu nome. Esse é o grande, irmãos, propósito da redenção. A glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai. Queremos agradecer ao Senhor nesta noite por estarmos aqui e podemos assim, Senhor Deus, ler passagens bíblicas, fazemos aplicações, Senhor Deus, para nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, no evangelismo, nos ajuda, nos capacita, Senhor Deus, na defesa da fé, como nós vimos hoje, não é só importante, Senhor Deus, é conhecermos os textos bíblicos, mas é importante viver, Senhor Deus, a palavra.
É isso que tua palavra diz em Tiago 1,25, aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tua palavra também no, evangelho, no livro de João, na primeira carta, ele diz se a gente não vive aquilo que somos, ele chama lá de que nós estamos mentindo. Então, Pai, nos ajuda. Trabalhe em nosso coração. Desafia continuamente as nossas vidas, Deus, para uma vida de oração, para uma vida de estudo, meditação da Tua palavra. Possamos assim, Senhor Deus, a buscar continuamente fazer uso dos recursos espirituais, para que sejamos fortalecidos para diante das adversidades da vida. Mantermos a paz, a alegria, sempre focalizando a glória e o louvor do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos unidos, para o louvor da glória do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, é que oramos. Amém.